Bom dia, meus amados. Mais um sábado, dia 8 de outubro de 2022. Está sendo quase uma rotina todos os sábados eu vir aqui passar uma mensagem em forma de áudio para vocês que me acompanham há tanto tempo e também aqueles que acompanham há pouco tempo, porque é uma forma de passar alguma informação, alguma orientação, algum esclarecimento. Eu sei que muitos já acompanharam tantos e tantos textos, já que são 10 anos mais ou menos que eu faço esse trabalho de canalização, de enviar primeiramente sempre em forma de texto, 2, 3 vezes por semana. Depois, no final do ano passado, já estavam em apenas 2 textos por semana. E a partir de 2022, eu mudei um pouquinho essa rotina. Faço normalmente um texto escrito e um áudio, então, por semana. Então, são 2 mensagens em média, que eu estou enviando. E hoje nós viemos aqui fazer mais um trabalhinho, Esta semana, o tema que me foi sugerido para passar para vocês é um fato que aconteceu aqui bem pertinho de onde eu moro, a menos de 15 quilômetros, que é a mensagem dos nossos irmãos do espaço através daqueles desenhos que formam as lavouras, exatamente numa lavoura de trigo, e que são denominados de agroglifos. Os agroglifos eles já existem há um certo tempo, mais ou menos de uma forma mais ostensiva ali na década de 1980, principalmente na Escócia e na Inglaterra. Mas sempre há muita controvérsia, porque as conversas são coisas que não passam de opiniões, Agora, de uns tempos para cá, temos aqui também, nesta região que eu moro agora, sempre já desde 1984 que eu moro aqui. E tem uma cidadezinha que era distrito aqui do meu município, Abelardo do Luz, um povoado que agora é município, chamado Ipuaçu. É nessa região daqui, bem próximo, que eles estão vindo. Desde 2008 eles aparecem. Geralmente neste mês de outubro, que é o mês que o trigo está quase pronto para ser colhido, está já maturando ou já pronto para ser colhido. É quando aparece melhor o desenho. Só que até há pouco tempo o desenho era visto do chão, Quem entra no desenho não tem a dimensão do que significa aqueles traços, aquela figura geométrica. O bom é olhar sempre do alto. Como aqui a região é uma região interiorana, as tecnologias também para tirar fotos aéreas não eram muito fáceis. Mas agora tem os drones, Agora fica fácil de fazer a foto aérea. E foi o que foi feito agora também nesse último, do dia terça-feira. Terça-feira era dia 4, Então, na lavoura de um agricultor, de manhã, ao levantar, logo nos primeiros raios do sol, aquela imagem, dos ETs, como eles dizem. E foram feitas algumas fotos aéreas e logo postadas nas redes sociais, e no que eu vi esse desenho, eu já enviei essa imagem, essas fotos, enviei para quem entende de geometria sagrada, de cosmobiografia, porque eu não tenho esse conhecimento, esse estudo para dar opinião. Sei mais ou menos o que é, tenho sim noção e tenho certeza daquilo que eu sei que é também real.
Mas vamos deixar para aqueles que têm conhecimento mais profundo. Essas mensagens, eu sempre soube que elas são mensagens dos extraterrestres. Todo desenho feito é uma geometria. E a geometria ela tem um significado, é como se fosse um vocabulário, né? Um vocabulário de um idioma. Quem sabe ler entende a mensagem. São mensagens criptografadas porque não pode ser dado ainda a mensagem real. Vamos supor que aparecesse ali uma nave com alguns extraterrestres e eles falassem na nossa língua ou se comunicassem telepaticamente e desse a mensagem. Muita gente não vai compreender, vai se assustar. E como eles dizem sempre, nós não queremos assustar ninguém. Então eles estão dando o recado para no momento certo começar as comunicações. Durante este ano de 2022, muitas mensagens que vêm dos pleiadianos, dos arcturianos, né, dos sirianos e também dos andromedanos, enfim, essas raças são as principais que estão por ali. Tem outras também, mas eles dizem que é chegado o momento do contato, está muito próximo o tal do contato. O que é o contato? O contato é quando eles realmente começarem a contatar a humanidade, vista com os olhos físicos, porque o contato sempre existiu, cada vez mais, mas fisicamente ainda não. Muito raro. Existem algumas pessoas que já têm contato, sim, já foram para suas naves, né? Mas são casos assim ainda poucos, né? Então esse contato está muito próximo e eles não querem assustar. Por isso eles vão começar a surgir. Eles já disseram assim: se você quer nos contatar, se você tem uma área isolada, de preferência fora dos centros urbanos, nos autorizem o pouso. Nós vamos contatar com você. Obviamente aquele que não tem medo, né? Porque tem gente que diz: eu quero ver os extraterrestres. Mas se aparecer uma nave ali, umas figurinhas meio diferentes, a pessoa vai ficar assustada. Até porque existe a crença dos extraterrestres que não são da luz. A humanidade sempre recebeu visita de extraterrestres negativos. Afinal, de onde é que vieram os reptilianos, os draconianos, os arcontes, né? Os greys? Eles sempre estiveram ali e eles realmente são do mal, né? Aí fazem aqueles filmes, né? Extraordinários, botando medo nas pessoas. E as pessoas acreditam naquilo que aprenderam, não tem outro jeito. E na verdade, os nossos irmãos galácticos da luz, eles só estão ali para nos amparar, para nos ajudar. Até porque são realmente a nossa família. Afinal, de onde é que você veio? Você já pensou sobre isso? Você é um extraterrestre? Está aqui encarnado. Tanto é que eles dizem sempre: vocês são nós ali na fisicalidade. Você pode ser um pleiadiano, um arcturiano, um andromedano, um siriano, um alfa centaurino, enfim, né? Tantas raças. Nós somos de muitas raças. E mesmo você ou eu ou qualquer um outro pode ter sido uma época pleiadiano, outra época siriano. Por que não? Nós experienciamos já mundos muito diferentes. Qual é a tua idade de alma? Talvez muitos bilhões ou trilhões de anos já? Então, quantas raças você já pertenceu? Então você é um extraterrestre, encarnado. Essa é a diferença. E eles estão surgindo cada vez mais para dar as mensagens, né? Tanto você tem falado da transição planetária, do fim de um ciclo, uma nova era chegando, e as coisas vão se encaixando. Daqui a pouco está tudo sacramentado, né? Então as mensagens através dos agroglifos, elas
trazem alguma orientação. Já há muitas pessoas que conseguem ler a mensagem. E essa que veio agora essa semana, dia 4, na terça-feira, aqueles que têm o conhecimento mais profundo espiritual. Não adianta dizer que a ciência é isso, a ciência é aquilo, que a ciência não sabe nada disso. A ciência nunca se importou pela espiritualidade, embora agora parece que vai começar a se importar, porque não vai ter outra alternativa. Porque a nova ciência, realmente ela vai trazer os conhecimentos espirituais, onde tudo é realmente sabido e passado, porque até hoje tudo é manipulado, né? Então, assim, a mensagem, que é o que mais importa, né? Vou dizer aqui antes, porque senão você vai ficar ansioso. Aquele agroglifo de 4 de outubro, aqui na cidadezinha de Ipuaçu, no oeste de Santa Catarina, bem próximo aqui onde eu moro, está dizendo que chega o momento da integração. O que é isso? É a integração do nosso eu, né, dos 3 elementos do ser, corpo, alma, espírito, e com os elementos da natureza, e fazer a integração com o nosso eu total, nosso eu superior, nosso eu que somos de fato, a nossa mônada. Se nós nos preocuparmos em saber de fato quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, o que nós viemos fazer e para onde vamos e o que vai acontecer, nós vamos ver que tudo é essa integração. Viemos experienciar a separação. O planeta de terceira dimensão, de provas e expiações, onde a escola terrana ensinou a humanidade por todos os tempos como é viver a separação. Nós viemos da luz experienciar uma vida na não-luz, na sombra, na ausência da luz, num planeta que cria, que dá possibilidades, mas que nós nos sentimos sempre desconectados da fonte, como se nós estivéssemos perdidos no espaço. Essas experiências duram um tempo. Certamente que a idade da Terra, não no seu princípio tinha humanidade, mas depois a humanidade chegou, mas são alguns bilhões de anos, né? Mas tudo está em movimento, tudo é movimento, tudo gira na sua espiral evolutiva, e a Terra também agora vai fazer a sua ascensão, e esse tempo findou. Quanto tempo já você está dizendo isso? Cristo veio há 2000 anos dizer isso. Chegará ao final de um tempo e uma nova terra surgirá. E as pessoas não prestam atenção nas coisas. Falaram, mas não aconteceu nada. Bom, é preciso entender que as coisas não acontecem do dia para a noite. A Terra só poderia fazer uma mudança rápida se ela explodisse. E uma nova Terra surgiria, talvez em outro lugar, né, com aqueles fragmentos, sei lá, né, teria uma maneira, dizimando a humanidade, talvez. Mas nós sabemos que em 2010 a linha de tempo da Terra mudou e a transição vai ser lenta, mas vai ser suave, o mais suave possível. Não vai haver aquelas catástrofes como tanto se anunciava antes, né, o fim do mundo. Não existe o fim do mundo. Até o próprio planeta Maldek, que explodiu, era um planeta aqui do nosso sistema solar. Faz muitos milhões, bilhões de anos que ele explodiu. O que ele se transformou? No cinturão de asteroides. Fragmentado, pedaços. Os cometas que a gente vê de vez em quando por aí são pedaços daquele planeta ainda girando no espaço, né? Então é assim, como dizia Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a evolução dos mundos exige esses períodos de transição. E a Terra não fica fora disso. A Terra é apenas um planeta entre os
tantos bilhões de estrelas e planetas só dessa galáxia Via Láctea. Imagina quantos bilhões de galáxias tem esse universo. Quantos bilhões de universos temos um multiverso, que são muitos também, que compõem finalmente, então sim, o cosmo infinito que a gente não tem ideia. A nossa mente não consegue entender isso, o infinito, o sempre. Quando se fala do Criador, se fala do incriado. Sempre existiu. Como a gente vai entender uma coisa dessa? O importante é entender aquilo que nós temos condições de entender. Vamos entendendo aos poucos, vamos dar oportunidade para que a nossa consciência comece a entender. Agora, no momento que as pessoas colocam uma resistência, não, isso não pode, isso não é, isso não existe, isso não sei o quê, a pessoa não vai avançar. Quando a pessoa finca o pé no chão, ela não vai para frente. Ela tem que erguer o pé do chão para dar o passo. Então se permite, pelo menos, aceitar a possibilidade de haver coisas que a gente não sabia. Se a Terra é um dos planetas mais inferiores do universo, onde a nossa consciência é quase zero, tanto é que nós nos sentimos desconectados da fonte, achamos que nasceu, cresceu, viveu, morreu, acabou tudo. Imagina, vai entender o quê? Vai entender o quê de fora da Terra? Só aquilo que a mídia quer botar na cabeça das pessoas, e as religiões colocaram, e as autoridades colocaram, e os outros colocaram. E você? Você sabia que você tem dentro de você um mini-universo? Você é um mini-universo? Tudo que existe no universo está dentro de você, em miniatura? E que um dia você vai começar a entender tudo isso? Já pensou? Quem você é? Então, o momento é muito importante. Aqueles que me acompanham os textos desde lá, quase 10 anos atrás, pelo menos, porque os textos realmente começaram a trazer informações mais fortes há uns 8 anos, né? Antes era um treinamento, era umas mensagenzinhas, coisa que até nem eu dava muita bola, porque achava que aquilo lá era apenas uma informaçãozinha dentro daquilo que a gente conhece, neste mundinho, né? Nessa vida. Depois que eu fui entendendo que de fato tinha mensagens que eu precisava assimilar a mensagem para passar. Então eu tive que aprender também, isso não foi assim fácil. Separar a voz da mente e a voz do coração não é tão fácil. Tem que treinar bastante. Chega um ponto que a gente aprende, é que nem tabuada. Os primeiros dias de aprender tabuada parece muito complicado. Dá um nó no cérebro, né? Mas depois que aprende, fica para sempre. Tu aprendeu quando era lá criancinha que 2 mais 2 é 4. E hoje você sabe ainda, pensa, né? Quantos anos você tem? E ainda você lembra que 2 mais 2 é 4. E não vai esquecer nunca mais. Mas isso é coisa do cérebro. Nós precisamos começar agora a lembrar daquilo que estava no inconsciente. Aquilo que a alma traz lá quando ela decidiu descer para os mundos mais inferiores, experienciar a separação, viver a realidade disso e voltar a ser integrado novamente nas versões mais elevadas e levar essa experiência, porque as nossas versões mais elevadas não podem descer totalmente num mundo tom inferior, precisa vir um fractal, uma parte da consciência, e nós viemos como parte limitada dessa consciência. Então achamos tudo sobrenatural, extraterrestre, um disco voador, uma nave espacial, agora um desenho no chão. Isso não pode, porque a gente não lembra, mas vamos lembrar. Já tem gente que sabe, tem gente que lembra. Se não fosse assim, eu não estaria aqui falando com você, não teria perguntado para alguém que sabe mais que eu de certos assuntos, e também não estaríamos aqui acreditando nesse contato que vai haver, não estaríamos acreditando na transição planetária, não estaríamos acreditando na ascensão da alma.
Então nós seríamos o quê? Um animal irracional que luta pela sobrevivência e até pode matar para comer, né? É assim. O primitivo era assim. Mas esse tempo se foi, há muito tempo, e está indo agora para o final. E as mensagens estão trazendo. Esta especialmente trouxe esta mensagem. Os nossos irmãos arcturianos, aqueles sim, aqueles das curas, porque eles são especialistas em curas também, os arcturianos. São azuizinhos, né? Tem 2 olhos meio grandes, né? Um queixo bem estreitinho, uma cabeça mais larga em cima, de uma cor de pele bem azulada, mas são seres maravilhosos, amorosos, como são todos, como são os sirianos, como são os pleiadianos, só que cada raça tem a sua função, né? Os pleiadianos têm a segurança da Terra, eles estão ali para fazer são os nossos guerreiros, né? Aqueles que vêm ali para proteger. Os sirianos, eles são responsáveis mais pelos movimentos, principalmente a rotação da Terra, a questão das mudanças dos eixos magnéticos, né? A inclinação, essas coisas todas, porque é preciso organizar, é a engenharia, né, dos movimentos cósmicos. E assim por diante, cada um tem a sua especialidade, mas eles podem fazer outras funções também, eles são conhecedores de tudo. Mas a sincronia do universo é que é interessante, tudo fecha, tudo bate nos mínimos detalhes. Então quando eu coloquei lá a pergunta, né, o que significava aquela mensagem, veio a resposta imediatamente, e eu coloquei num comentário. Tem um jornalzinho aqui da nossa cidade, o título do jornal é O Falcão. Eu coloquei lá, olha, mandei essa mensagem e veio essa resposta. Mas eu não sabia que tem aquelas coisas que, se eu comento algo numa página, outras pessoas que nem conhecem a página vão ver, não sei como é que é, acho que aparece na linha de tempo. Talvez lá a notificação, assim, que eu comentei algo, que eu curti, sei lá o quê. Aí, como tem muitas pessoas que me seguem, que eu não sei quantas são, porque eu nunca vou lá ver quantas tem, não sei como é que faz para ver isso, mas são muitas milhares, com certeza, né? E do mundo todo. E aí começou a aparecer comentários e curtidas, que eu até fiquei impressionado com isso, eu não sabia que tinha toda essa abrangência, né? E aí se divulgou também aquelas fotos através de compartilhamentos e, enfim, a coisa pegou um pouco de mais visibilidade. E até é bom, né? É bom porque daí as pessoas ficam sabendo. Aí alguns me pediram, né, para falar mais sobre esse tema, porque de fato remonta a curiosidades mais antigas. Mas o engraçado é que eu vi, assim, quantas pessoas já têm esse entendimento da presença dos nossos irmãos galácticos aqui. E ainda também o que me impressionou é como a nossa grande mídia teima em desfazer aquilo que não tem mais o que esconder. Eles querem porque querem dizer que não existe. Cientificamente foi provado que um humano pode fazer um desenho desses. Sim, pode. Pode ser tudo quase hoje. Basta desenvolver uma tecnologia que custaria uma fortuna só para fazer um desenhozinho lá e estragar o trigo do colono. Vocês acham que isso tem lógica? Não desenvolvem tecnologias que vai beneficiar uma humanidade inteira? Ah, porque isso custa caro, porque isso não dá, porque isso não sei o quê. Vão desenvolver uma tecnologia para ir lá fazer estrago numa lavoura, porque estraga, esse desenho ali é grande, ele tem o tamanho de um campo de futebol. É um pedacinho de trigo lá, tudo bem, talvez lá alguns sacos de sementes, depois você perde, mas porque uma vez que está amassado não colhe mais, ele ainda não está bem maduro, e mesmo que tivesse maduro não tem como colher quando está no chão, né? Existe sim
algumas sacanagens, como se diz. Já há fatos aqui, inclusive na região, uma vez tentaram fazer, foram lá e estragaram toda a lavoura de um cara, lá no, uma coisa ridícula, né? Porque é feito em pouco tempo, pouquíssimo tempo, provavelmente é feito em alguns segundos isso, mas mesmo que fosse levado algumas horas, é feito sempre à noite e nunca ninguém enxerga nada. Tem pessoas que dizem que veem luzes, geralmente alguém vê algumas luzes estranhas, há algumas interferências eletromagnéticas, inclusive fica uma interferência, nesse desenho aqui especialmente, fizeram um teste naquele centro que é um círculo, tipo uma bola bem fechada, todo amassado, então bem no centro, né, que é aquela bolinha, só olhar os desenhos, dentro do triângulo, ali foi feito umas medições e há uma concentração muito forte eletromagnética, como teve em todos os outros anos, quando vieram desenhar esses agroglifos, ficou essa interferência eletromagnética. Não sei se fica para sempre, ou se alguns dias, provavelmente alguns dias, né? Aí eu vi lá numa notícia, acho que foi na RBS, que é uma afiliada da Rede Globo, né? Que dizia assim que na década de 80, alguns desenhos na Inglaterra, no Reino Unido, na Escócia, provocou grande curiosidade, e depois de uns anos um grupo de artistas reivindicou a autoria. Eu pensei, mas é isso, né? Alguém chegou depois e disse, não, fomos nós que fizemos. Eu gostaria que fosse feito ao vivo e a cores e eles mostrar como fazem, para ver se fazem igual. Talvez faz lá sim. Eu posso pegar uma corda, posso pegar uma tábua, lá um pedaço de pau e fazer lá uns desenhos. Dá para fazer algumas coisas, mas não faz uma coisa que provoque uma leitura cósmica, tipo uma leitura, né, da geometria sagrada, por exemplo. Tem que ter formas geométricas, né? Tem que trazer uma certa mensagem dentro da cosmobiografia, porque senão não tem segredo, não tem sentido nenhum, não tem mensagem nenhuma, né? Ela tem que ter umas características, os caracteres que transmitam a mensagem. Mas enfim, o que importa é que cada um acredita naquilo que quiser. Nós não temos que provar nada para ninguém, eu não me interessa. Nem perco meu tempo querendo provar nada. Cada um acredita se quiser. Basta que eu acredite, saiba e entenda. Porque eu vim nesta vida para salvar minha alma, não vim aqui para salvar a alma de ninguém. Mas eu posso ser útil para todos aqueles que me pedem algo e que eu posso ser útil. Então, nós temos sim dentro de nós, todos nós temos, né, esse senso de ser solidários, compassivos, caridosos, amorosos, enfim, nós precisamos desenvolver essas características em nós também. E às vezes um trabalho que a gente faz em favor de alguém sempre desperta mais esse sentido de colaborar, de cooperar. Porque a nova Terra é um tempo também onde haverá cooperação, não mais competição. Tudo está mudando. Apesar das pessoas dizerem que nada muda, que as coisas não evoluem, é porque assim a mudança está sendo feita. É preciso esperar a poeira baixar. Nós não conseguimos ver ainda porque a poeira está alta, né? Um novo tempo se aproxima e isso vai ser muito, muito rápido. Eu diria que nós estamos agora em final de 2022. Olha, eu não dou datas, nunca dei, não gosto de dar datas e nem criar expectativa, mas assim como ano passado foi falado, porque veio a mensagem no último texto de 2021, que 2022 seria um ano determinante, né, determinador, marcador. Nós não sabemos ainda, não fomos informados das coisas que aconteceram e que ainda vão acontecer esse ano, mas quando vier as informações vocês vão ver que ano é esse. E os próximos
3 anos, né, até 2025, final de 2025. 3 anos. 3 anos é pouco. A gente vai ver a Terra muito diferente do que vê hoje. Porque se as pessoas não estão acordadas, elas não conseguem ver claramente. Mas depois que elas acordam, elas veem. Elas veem muito, muito bem. Então você que está desperto, você entende essas mensagens. Você tem noção disso, pelo menos. Você pelo menos está aberto para ouvir. Porque ninguém sabe tudo e ninguém veio sabendo tudo. Nós estamos agora lembrando das coisas. Na verdade, esse conhecimento já está adquirido, já está dentro de nós. Mas se não abrirmos os olhos, não acordarmos, não despertarmos, nós não vamos lembrar disso. E é o tempo de reavivar toda a nossa consciência, porque essa consciência agora ela se abre, ela assimila tudo para levar esse aprendizado para a sua versão mais elevada. Esse é o segredo e esse é o processo. Como é que você vai levar uma coisa que você não sabe, que você não lembra? Você vai no mercado comprar um produto e chega lá e não lembra o que você foi fazer lá? Então nós vamos lembrar de todo o aprendizado, todas as experiências praticadas nesse mundo de terceira dimensão. Nós vamos lembrar todas as nossas vidas passadas, tudo que a gente aprendeu, que a gente fez, o que deixou de fazer, que a gente sofreu. E essa consciência não vai mais se apagar. Ela vai subir, chamamos isso de ascensão, e ela vai se unir, ser integrada a uma versão superior. É assim que nós vamos voltando para casa. E a mensagem do Ipuaçu, o agroglifo que está ali, veio para dizer isso. O momento chegou. Estamos no momento. Aliás, nem precisava, né? Porque quantas vezes foi dito aqui por outros canalizadores também, nos últimos tempos. Estamos no final da transição planetária. Estamos nos momentos decisivos. Os principais eventos já estão acontecendo e vão acontecer ainda até serem finalizados naquilo que chamamos do grande evento final, que será realmente o tempo de erguer o último véu da nossa consciência. E aí, sim, poderemos dizer então que tudo já é consumado, né? Porque o tempo final, tanto anunciado, mesmo que passaram 20 séculos, mas agora, sim, nós vamos ter então a oportunidade. E nós estamos encarnados aqui para assistir esse espetáculo. Olha o privilégio que eu tenho, que você tem, de estar aqui, porque nós nos preparamos durante tantas vidas, centenas, como eu sempre digo, 600, 700, 1000 vidas, 1100 encarnações, se preparando, e nos preparamos para estar aqui, para ver realmente a grande comemoração da ascensão da humanidade, a transição final deste planeta, que será, depois sim, o Jardim do Éden. Então, agora eu vos deixo com um abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.